Bem-vindos a mais um vídeo no canal Economia. Hoje vamos falar sobre política internacional e, para isso, vamos usar como base o texto Os Frágeis Pilares da Nova Ordem, de Celso Amorim, presente no livro Brasil e a Economia Global, de Renato Bauman. Para iniciarmos a discussão, vamos primeiramente definir os conceitos básicos da política internacional. O que é a política internacional? A política internacional inclui uma análise de relações políticas e problemas de paz entre nações. É a luta e o uso do poder entre as nações, na busca da hegemonia e controle de tecnologias, de recursos, de territórios. Todas as ações no campo das relações internacionais contam com um componente de política internacional para que aconteça, seja através de negociação, cooperação, influência, persuasão ou uso da força. O estudo da política internacional envolve o conhecimento dos acontecimentos, atores, fenômenos e processos que ocorrem além das fronteiras dos Estados nacionais. Para a análise de política internacional, há que se considerar que os Estados são soberanos e são seus principais atores, que a proteção do interesse nacional é o objetivo, que há disputas e interesse pelo poder, sendo esse a principal finalidade da política, sendo o conflito uma forma de projetar poder e impor ações e condições aos Estados. Além dos conflitos, o estabelecimento de canais para a solução dos conflitos, sendo um processo contínuo. No cenário global complexo de hoje, a economia internacional desempenha um papel fundamental para os países em sua interação com as outras nações, pois promovem os interesses nacionais, garantem a segurança e o bem-estar de um país e moldam sua posição no cenário internacional. No geral, a política externa é uma ferramenta crucial para os países administrarem suas relações com outras nações, projetar sua influência, proteger seus interesses e contribuir para a estabilidade e cooperação globais. Outros aspectos de sua importância são a proteção de interesses econômicos, defesa da soberania, promoção dos direitos humanos e abordagem de grandes desafios globais. A política internacional possui diversos atores que interagem entre si através de diplomacia e negociações, tratados e acordos, ajuda humanitária e desenvolvimento, resolução de conflitos, participações de organizações internacionais, pressão pública e comércio internacional. Passadas as questões introdutórias, iremos falar um pouco do autor do texto que está sendo discutido. Celso Amorim nasceu em 3 de junho de 1942 e é professor, acadêmico e diplomata brasileiro. Formado pela Academia Diplomática de Viena e pelo Instituto Rio Branco, ele foi ministro das Relações Exteriores durante os governos Itamar Franco e Lula e da Defesa do Brasil durante o mandato de Dilma Rousseff. Seu texto é denominado Os Frágeis Pilares da Nova Ordem, mas qual seria essa nova ordem? Para pensar na nova, precisamos pensar na velha também. A velha ordem mundial se refere ao período após a Segunda Guerra Mundial até o final da Guerra Fria. A bipolaridade era uma característica marcante da velha ordem, com os Estados Unidos e a União Soviética como superpotências que competiam entre si. O mundo estava dividido em 2 campos, capitalismo e socialismo, com alianças lideradas por essas duas nações. Durante o período da velha ordem mundial, houve a criação de instituições internacionais como as Nações Unidas, o Fundo Monetário Internacional e a Organização do Tratado do Atlântico Norte, OTAN. Já a nova ordem mundial começa com a queda do Muro de Berlim e a dissolução da União Soviética. Há uma transição para uma ordem mais multipolar, em que várias potências regionais, como China, Rússia, União Europeia e outros, desempenham papéis significativos no cenário internacional. Isso resulta em uma maior complexidade nas relações internacionais. O fator da aceleração da globalização está associado à nova ordem mundial, que trouxe maior interconexão econômica, cultural e tecnológica entre as nações, que demonstra um impacto significativo nas economias, na comunicação e na cultura global. Na nova ordem mundial, surgiram novos desafios globais, como mudanças climáticas, terrorismo, pandemias e cibersegurança, que requerem uma cooperação internacional mais eficaz para serem enfrentados. Países em desenvolvimento possuem papel importante para uma reforma do comércio internacional, e o Brasil está incluído nisso. Para o autor, para garantir a legitimidade na nova ordem e permitir que as mudanças necessárias para que todos se beneficiem do progresso e da paz se façam com o mínimo de traumas, é fundamental que vozes e percepções representativas de bilhões de seres humanos estejam presentes de forma durável no centro decisório.
Celso Amorim destaca que a ausência de uma compreensão profunda dos ressentimentos e dos problemas presentes em países que não estão no foco da nova ordem, muitos deles de natureza social ou econômica, não ajudam na busca de soluções adequadas e duradouras. E podemos observar isso mais do que nunca no conflito entre Hamas e Israel. O conflito entre israelenses e palestinos, que vivem uma nova guerra após a ofensiva sem precedentes do grupo islamita Hamas contra Israel, tem suas raízes no final do século XIX, com o início da chegada à Palestina de judeus que fugiam de perseguições religiosas na Rússia e na Europa Central. O principal motivo do conflito entre Israel e Palestina é a disputa pelo território. As duas partes clamam que a região da Palestina deve pertencer ao seu povo, guerreando para adquirir a propriedade total dessas terras. A Palestina, até o início da Primeira Guerra Mundial, em 1914, estava sob o domínio do Império Otomano. Com a dissolução deste império, a Inglaterra passou a administrar a região em 1917. Ao fim do conflito, os judeus iniciaram uma série de movimentos migratórios em uma tentativa de encontrar um novo lar após as perseguições ocorridas na Europa. Em 1929, houve o primeiro conflito, uma disputa entre judeus e palestinos pelo acesso ao Muro das Lamentações. Os palestinos alegavam que as autoridades britânicas favoreciam os judeus. Durante a Segunda Guerra Mundial, 6 milhões de judeus foram exterminados em campos de concentração sob as ordens de Hitler. Assim, a área passou a ser dominada por judeus a partir do fim da Segunda Guerra Mundial. Com apoio internacional, principalmente pela ação norte-americana, a região foi dividida em 1948 a 1949 em 3 partes: Estado de Israel, Cisjordânia e Faixa de Gaza. A divisão, programada pela ONU, Organização das Nações Unidas, previa o repasse de 55% do território aos judeus e 44% permaneceriam aos palestinos. As cidades de Belém e Jerusalém seriam consideradas território internacional devido ao significado religioso para os muçulmanos, judeus e cristãos. No entanto, os representantes árabes não aceitaram as determinações. Em 14 de maio de 1948, contudo, foi fundado Israel após a retirada dos ingleses. No dia seguinte, Egito, Síria, Jordânia e Iraque invadem Israel e deflagram a Guerra da Independência. A guerra teve como resultado a expulsão de 750 mil palestinos que passaram a viver como refugiados. Em 1964, foi criada a Organização da Libertação Palestina, OLP. Seu foco era a luta armada e o objetivo era reconquistar os territórios perdidos para Israel. O grupo também atuava na resistência para evitar que os judeus tomassem mais territórios. Um novo conflito, desta vez em 1967, rendeu vitórias para Israel. Na chamada Guerra dos 6 Dias, Israel ocupa a faixa de Gaza, a península do Sinai, a Cisjordânia e as colinas de Golã, na Síria. Os árabes tentam reaver o território ocupado em 1973, na Guerra de Yom Kippur, Dia Sagrado Judeu, que durou de 6 a 26 de outubro. Israel conquistou outra vitória, dessa vez com apoio direto dos Estados Unidos. Porém, somente em 1979, Israel devolve ao Egito a península do Sinai após a assinatura de um acordo de paz. A primeira intifada, o levante palestino contra o domínio israelense, se estende de 1987 a 1993. Ainda no ano de 1987, foi criado o Hamas, grupo radical de árabes palestinos. O grupo islâmico se considera uma força de resistência palestina e um movimento de justiça social. Em meados da década de 90, foram feitos acordos entre Israel e Palestina, que ficaram conhecidos como Acordos de Oslo. Com isso, foi criada a Autoridade Nacional Palestina, responsável por todo o território da Palestina, envolvendo partes da Cisjordânia e a faixa de Gaza. No entanto, em 1995, o primeiro-ministro palestino foi assassinado por um extremista judeu, e os acordos foram deixados de lado pelas novas autoridades de Israel. Os termos de paz dos Acordos de Oslo resultaram em fracasso. No ano de 2000, teve início a Segunda Intifada, liderada pelo Hamas. Uma ofensiva palestina foi montada contra Israel, que novamente respondeu duramente, além de demolir casas de palestinos e iniciar a construção do Muro da Cisjordânia, ou Muro de Israel, em 2002. Milhares de mortes aconteceram em ambos os lados da guerra, que se estendeu até 2004 com a morte do líder do Hamas. Após os conflitos, uma nova rodada de acordos ocorreu e ficou definido que haveria um cessar-fogo entre Israel e os palestinos.
Israel iniciaria a desocupação da faixa de Gaza e Israel iniciaria a desocupação das partes da Cisjordânia. Em 2006, o clima entre Israel e a faixa de Gaza se acirrou outra vez. O Fatah foi derrotado nas eleições pelo Hamas. Os atentados terroristas, sobretudo com carros-bombas, prosseguiram sobre Israel, que buscava várias tentativas de eliminar o Hamas, incluindo a adoção de embargos econômicos sobre Gaza, o que afetava também a população civil. Em 2008, um acordo de cessar-fogo foi realizado entre o Hamas e Israel por mediação do Egito. No entanto, 6 meses depois, o acordo não foi renovado, pois os judeus recusaram-se a findar o bloqueio econômico então adotado. Assim, continuamente, a região é alvo de novos ataques e disputas. Em 2014, novas ofensivas aconteceram quando 3 jovens judeus foram assassinados em um ato atribuído ao Hamas, que negou a autoria. Com isso, um jovem palestino foi assassinado por um extremista judeu, rompendo com a frágil paz da região. Houve ataques dos dois lados, mas Israel, por ter melhores defesas e armamentos, também teve vantagem sobre a Palestina. Em 2018, residentes da faixa de Gaza lançaram uma série de protestos conhecida como a Marcha do Retorno, ocorrida próxima à fronteira com Israel. Tragicamente, esses protestos foram marcados por confrontos mortais, nos quais atiradores israelenses mataram centenas de manifestantes. A tragédia se repetiu em 2021, quando uma nova guerra entre o Israel e Hamas causou a perda de centenas de vidas na faixa de Gaza. A situação continuou volátil e as tensões persistiram. E agora, em 2023, o Hamas rompeu o bloqueio e lançou um ataque surpresa contra Israel por terra, água e ar. Israel respondeu com bombardeios e declarou guerra. A busca por uma solução duradoura para o conflito entre Israel e Palestina permanece uma das questões mais desafiadoras e urgentes da política internacional, com a região continuando a ser um cenário de violência e instabilidade. Vamos disponibilizar na descrição do vídeo um mapa mental com todos os assuntos abordados.